20ª sessão ordinária do ano de 2022, 20 de junho do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais do YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Boa noite às autoridades presentes, as quais destacamos Luiz Roque Guidi Júnior, diretor de Vigilância de Saúde, Alexandre Natali, diretor financeiro do SAI, Júlio Camargo, diretor administrativo do SAI, Dr. Fábio Soria, secretário de Justiça, Coronel Anderson Lima Oliveira, secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Dr. Gilberto Ferreira Martins Júnior, secretário de Saúde, aos quais nós damos boas-vindas e abraçamos todos os presentes. E se tiver mais alguma autoridade presente, depois vocês, por favor, procurem a assessoria da nossa casa para a gente poder registrar a sua presença. Expediente, tempo máximo de 2 horas, conforme artigo 113 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Edson Luiz Alves, presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de uma passagem bíblica. Leitura do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém. Retificando, o expediente de hoje é 30 minutos, conforme o artigo 209 do nosso regimento interno. Eu solicito seja feito 1 minuto de silêncio em memória pelo falecimento da senhora Jane Aparecida Gresoli de Moraes, mãe da primeira-dama do nosso município, senhora Leia Carolina Leite de Moraes, ocorrida no dia 18 de junho do ano de 2022. Nossos sentimentos e condolências a todos os familiares. Eu coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de junho do ano de 2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado por todos os vereadores. Apresento aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa, desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição dos nobres vereadores na secretaria desta casa para apreciação dos nobres vereadores. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Leitura da emenda 11 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, altera disposições do anexo 6 da Lei nº 4.030 de 2019, conforme proposto no projeto de lei número 38 de 2022, na forma que especifica. Presidente, requer a dispensa do envio da emenda às comissões. Pois não, vereador. O requerimento verbal de dispensa do envio às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado o envio. Próximo. Leitura da subemenda número 1 de 2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera a redação do artigo 3º da emenda número 9 de 2022 ao projeto de lei número 38 de 2022, na forma que especifica. Presidente, também peço a dispensa da... Pois não, vereador. O requerimento verbal para a dispensa do envio às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado o envio. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 88 de 2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, que requer informações relativas à divulgação de verbas recebidas pelo município para a construção do pronto-socorro ou hospital veterinário. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 88/2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 89 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, requer informações sobre patrocínios privados em evento municipal. Eu gostaria de ressaltar ao nobre vereador que semana passada, na quarta-feira, quando foi dada a entrada desse projeto, desse requerimento, eu estava aqui em reunião com o seu prefeito, mais o João, que é interventor da Santa Casa. Acho que não é. Não, é esse mesmo. E sabendo do teor disso daqui, nós já colocamos, nós solicitamos informações referente a esse requerimento e nós já temos a resposta para o senhor. Então, eu gostaria que o senhor analisasse as respostas que foram encaminhadas referente à solicitação do senhor e depois, se houver alguma coisa que o senhor discorde, o senhor entraria com um novo requerimento, ok? Só que eu vou colocar em votação, mediante aos fatos de que aquilo que foi solicitado já está sendo respondido na matéria aqui, eu solicito aos senhores vereadores que não aprovem esse requerimento. Presidente. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento foi rejeitado contra 2 votos. 3 votos. Próximo. Requerimento número 90 de 2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, requer informações relativas aos recursos destinados pelo governo do estado de São Paulo e governo federal ao município de Amparo. Senhor presidente, gostaria que fosse lido na íntegra. Pois não, vereador. Requerimento número 90 de 2022 requer informações relativas aos recursos destinados pelo governo do estado de São Paulo e governo federal ao município de Amparo. Requeiro nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, em relação aos recursos ou emendas parlamentares destinados pelo governo do estado de São Paulo
ou governo federal ao município de Amparo nos informe. Número 1. Quais verbas ou emendas parlamentares foram destinadas pelo governo do estado de São Paulo ou governo federal ao município de Amparo desde janeiro de 2021 até a presente data? Solicita discriminar títulos, valores e autores das emendas distribuídas por secretaria e por áreas do município. 2. Das verbas recebidas e discriminadas por secretaria, quais já foram implementadas, efetivadas ou já se encontram nos cofres municipais. 3. Quais secretarias responsáveis para a elaboração dos processos de habilitação e apresentação de documentação para a formalização de recebimento dessas verbas junto ao governo do estado e federal. Justificativa, dever constitucional, de fiscalização do vereador, interesse público e transparência na destinação das verbas e correta utilização de recursos recebidos em benefício da população. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 90/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 91 de 2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, requer informações relativas ao cumprimento da Lei 4.229, de 15 de fevereiro de 2022, pela empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, conforme especifica. Senhor presidente, gostaria que fosse lido na íntegra. Pois não, vereador. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido do plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seus departamentos competentes, ante os termos da Lei nº 4.229, de 15 de fevereiro de 2022, nos informe: a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica que atua no município de Amparo tem promovido o cumprimento dos termos da Lei 4.229, de 15 de fevereiro de 2022. 2. O município de Amparo, para cumprimento da Lei nº 4.229, de 2022, pela concessionária ou permissionária de energia elétrica, já procedeu alguma notificação a esta, objetivando o alinhamento de seus fios e cabos ou suas retiradas, ou esta já o fez em relação às demais empresas que se utilizam dos postes como suporte de seus cabeamentos, objetivando o mesmo fim? 3. Em caso negativo às questões anteriores, qual o departamento responsável para realizar as notificações às empresas concessionária ou permissionária? Poderia tal departamento assim o fazer? Justificativa, é dever constitucional de fiscalização do vereador em interesse público nas informações solicitadas, para o fim de proporcionar a regularização e a organização desses fios e cabos, os quais, em diversos pontos do nosso município, vêm se apresentando soltos e desorganizados, o que, além de oferecer perigo aos munícipes, é esteticamente desfavorável, pelo que a exigência junto à concessionária ou permissionária de energia elétrica em cumprimento à lei municipal em anexo. É medida salutar. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 91/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento de convocação número 1 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, requer a convocação de secretário municipal. O senhor gostaria de ler alguma coisa? Sim. Por gentileza. Senhor presidente, requer nos termos regimentais, ouvido plenário, com fundamento no artigo 7º, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 164, inciso 8º, da Resolução número 400, de 26 de junho de 2012, seja convocado o ilustríssimo senhor secretário municipal de governo e coordenador da Comissão de Intervenção da Santa Casa na Sintra, senhor João Augusto Alamino de Souza Campos, para comparecer ao plenário da Câmara, se possível antes do recesso, a fim de prestar esclarecimentos a esta Casa sobre as dívidas da Santa Casa na Sintra, sobre as formas de financiamento e custeio dos serviços da Santa Casa na Sintra, sobre as constantes reclamações quanto à demora no atendimento da Santa Casa na Sintra e quanto à demissão de 2 profissionais médicas
noticiadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal em suas redes sociais. Justificativa. Os membros do Poder Legislativo têm sido constante e legitimamente cobrados pela sociedade quanto a reclamações sobre o atendimento da Santa Casa na Sintra, sobre as dívidas daquela instituição, sobre as formas de financiamento e custeio mensal, e, mais recentemente, sobre a demissão de 2 médicas que foram noticiadas pelo prefeito municipal em suas redes sociais. Nesta senda, é dever desta Casa de Leis adotar providências para tomar conhecimento da real situação daquele hospital que está sob intervenção municipal. Assim sendo, é imprescindível a convocação do ilustríssimo senhor secretário municipal de governo e coordenador da comissão de intervenção, senhor João Augusto Alamino de Souza Campos, para que preste informações pessoalmente a esta Casa de Leis sobre as formas de financiamento e custeio mensal dos serviços da Santa Casa, sobre as constantes reclamações quanto à demora no atendimento da Santa Casa e quanto à demissão de 2 profissionais médicas noticiadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal em suas redes sociais, tudo conforme prevê o inciso 9º do artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Amparo. Antes de colocar esse requerimento em votação, os senhores vereadores devem ter notado que eu deixei um convite na mesa de cada um dos senhores, referente à audiência pública a ser realizada no dia 18 de julho, às 18 horas, no Paço Municipal, da Comissão de Intervenção da Santa Casa na Sintra. Essa Casa de Leis aqui está atenta quanto a isso, ao andamento e a forma que está sendo gerida a intervenção. Tanto é que no dia 2 de fevereiro desse ano, teve uma reunião aqui, convocamos o senhor diretor da Santa Casa, ele veio prestar esclarecimento nessa Câmara Municipal, o senhor Eduardo Camargo Gonçalves. No dia 21 de 12 de 2022, 21 de 12 de 2021, houve uma audiência pública na Santa Casa na Sintra, lá no Paço Municipal. No dia 6 de 4 de 2022, houve uma audiência pública também lá na Santa Casa na Sintra. Ressaltando que no dia 13 de 6, próximo passado, houve uma reunião da equipe de intervenção e esteve presente o Dr. Rogério, que é a pessoa indicada por esta casa para acompanhar a equipe de intervenção. Mediante a isso, conforme foi falado a semana passada, o nobre vereador tinha indagado sobre esse assunto, e eu conversei com o João, que é o interventor, né, e falei com ele sobre essa reunião, tanto é que ele agilizou o mais rápido possível essa audiência pública, que vai se transcorrer no dia 18 de julho. Só que eu peço gentilmente aos interessados, aos senhores vereadores, que quando houver algum esclarecimento na Santa Casa, tipo intervenção, e as pessoas que quiserem acompanhar, porque a intervenção também é feita através das redes sociais, e muitas coisas são faladas, são ditas, e as pessoas não acompanham. Aí surgem comentários que as pessoas realmente não sabem realmente o que está acontecendo. Eu tomei a liberdade, senhor vereador, de solicitar a equipe que fez essa reunião no dia 13, todo aquilo que foi apresentado, eu passo às mãos de Vossa Senhoria, e depois eu tenho uma cópia também, posso passar para cada vereador que se mostrar interessado. Aqui tem toda a movimentação, toda a dívida, toda a arrecadação apresentada nessa reunião do dia 13 do 6. Então, mediante esses fatos, porque às vezes a gente solicita muitos esclarecimentos e acaba tantos esclarecimentos e não deixa o pessoal trabalhar. Então, como houve essa pronta atendimento em fazer uma nova audiência pública no dia 18 de junho, um requerimento tem 15 dias para serem respondidos. Se a gente colocar, eles vão pedir 15 dias para depois marcar. Então, eu acredito que essa audiência pública seria até antes do retorno desse requerimento que o senhor está requerendo. Então, solicito, por gentileza, quando da audiência pública, todos se fazerem presentes, porque é de suma importância a gente saber o que está acontecendo lá na gestão da Santa Casa. Pois não, vereador? Boa noite, presidente. Mesmo porque, assim, falando sobre esse requerimento, aí alguns pontos que tem, diz muito a respeito da intervenção.
da questão financeira da Santa Casa. Isso já foi tratado várias vezes lá, né, na Santa Casa, através das audiências públicas. E como foi falado, tem essa audiência pública, tem o recesso da Câmara agora. Então fica meio complicado. Se fosse para a gente ouvir alguém hoje, teria que ser a parte técnica da Santa Casa no respeito à parte clínica, né? Algumas coisas que estão acontecendo lá. Não é a questão de interventor para a gente saber. Acho que os vereadores aqui já estão cansados de saber o que acontece na Santa Casa, a dívida da Santa Casa, tudo o que acontece lá. Aí nós vamos fazer uma convocação para o João vir aqui e falar o que todo mundo já sabe. Eu sou contrário a isso. Então, presidente, eu peço a palavra, porque o requerimento foi para discussão. Então... Pois não. 5 minutos, tá bom, senhor? Nessa parte não tem regimental. É só colocar o requerimento em votação. Ah, tá. Tá. Eu vou dar 5 minutos para o senhor. Perfeito. Acho que, na verdade, a gente poderia até discutir esse requerimento na ordem do dia, né? A gente acabou antecipando um pouco o andamento. De fato, presidente... Não, isso não vai para a ordem do dia, vereador. Não. O requerimento é votado na hora. Certo. Aqui, na verdade, a gente pode pedir a discussão do projeto, do requerimento, né? De fato, a gente havia conversado, sim, presidente, sobre essa questão da Santa Casa. Presidente, eu não estou cansado de receber informação. Né? Muito pelo contrário, acho que nem eu e nem a sociedade amparense. Porque até hoje a gente é cobrado ainda da sociedade com relação à Santa Casa, à demora. Várias vezes a gente é cobrado dessa demora. Eu já fui, o Mineiro já foi, Rosinha já foi. Já conversei, inclusive, com o próprio secretário de Saúde, que foi, inclusive, muito solícito, presidente. Eu falei da questão financeira. De forma explícita, minha admiração pelo secretário de Saúde, porque é uma pessoa extremamente solícita quando a gente o procura e procura resolver a situação. Contudo, infelizmente, só essas informações que a gente recebe ainda não estão sendo, como posso dizer, suficientes, né? De fato, a audiência pública ela foi marcada para uma prestação de contas da intervenção, mas o objeto do requerimento ele também traz outras informações. A própria questão da demora da Santa Casa e por que a gente não pode convocar ou convidar o diretor clínico? Porque ele não é agente político, presidente. A nossa legislação municipal ela fala da convocação de secretários, diretores e tudo mais, mas não traz a figura da convocação de um diretor clínico, né? Com relação a isso, e uma outra questão também, que foi bem difundida nas redes sociais, com relação à demissão das profissionais médicas, né? Então, foi colocado de forma muito explícita nas redes sociais, e é importante que essa casa venha saber o que de fato está acontecendo lá dentro, né? Se é um erro médico, profissional, se de repente é uma falta de equipe, né? Porque eu acredito que nenhum profissional médico, principalmente até pelo juramento que ele faz, ele vai deixar de atender alguém por sua espontânea vontade, né? Então, se aconteceu algo grave a esse ponto, é importante sim que essa casa tenha ciência do que de fato ocorreu, até mesmo porque está em intervenção municipal, né? Não é uma questão pura e simplesmente de uma entidade privada sem qualquer ligação com o poder público. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Essa palavra. Vereador, eu posso só salientar claro, uma coisa? Claro. Por gentileza. Olha, requerimento, a gente abriu o precedente porque ele é autor do requerimento, e requerimento não se discute, né? A gente quis fazer ressalvas, só pontuar para justificar o porquê das atitudes a serem tomadas. Eu solicitei para que fosse feita uma audiência pública, antecipando o fato, e já trouxe para o vereador, porque nós sabemos que o vereador, a próxima sessão é a última dele, e nós gostaríamos que ele saísse daqui com o maior número de informações possíveis, e logicamente hoje tive uma conversa muito proveitosa com o vereador, e deixamos a porta aberta para que o vereador sempre venha aqui, o senhor sabe da acolhida que nós fazemos para o senhor e para todas as pessoas. Então, no momento eu coloco em votação o requerimento. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento rejeitado contra um voto. Próximo. Sem mais requerimentos?
Não havendo mais matérias para leitura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos para a manifestação expediente. Tema livre, tempo de 10 minutos. Presidente, temos matéria... Eu estou seguindo o roteiro aqui, mas na verdade é 30 minutos e nós vamos para o intervalo regimental de 15 minutos.
Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Edson Luiz Alves, presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 38 de 2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a alteração nas leis municipais, número 3.839, de 5 de outubro de 2015, lei municipal número 3.840, de 5 de outubro de 2015, lei municipal número 3.962, de 5 de abril de 2018, lei municipal 4.021, de 8 de agosto de 2019, lei municipal 4.022, de 8 de agosto de 2019, lei municipal 4.030, de 20 de setembro de 2019, lei municipal 4.047, de 9 de dezembro de 2019. O projeto contém emenda. Leitura da subemenda número 1 de 2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera a redação do artigo 3º da emenda número 9 de 2022 ao projeto de lei número 38 de 2022, na forma que especifica. A subemenda número 1/2022 está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Essa subemenda tem por objetivo manter no artigo 3º projeto a proposta de redação do caput do artigo 24 da Lei 4.047 de 2019. Dessa forma, a gratificação em função da RET, Regime Especial de Trabalho, será de 20% sobre a referência B1 da tabela de salário da Lei número 4.047 de 2019, atendendo ao princípio da isonomia. Quem faz a mesma função deve receber também o mesmo valor. Aqui também atendendo também a Constituição, pois da maneira que estava o projeto de lei, ele era inconstitucional. Então, em razão disso, solicito aos nobres pares que aprovem essa subemenda. A subemenda número 1/2022 está em discussão ainda. A subemenda número 1/2022 está em votação. Votação nominal, maioria simples. No dia de hoje, presidente, vamos fazer aqui a votação por bancada, de acordo com o vereador mais votado para o menos votado, iniciando pelos vereadores do MDB. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Vereadores do PSDB. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Vereador do PT, Edson Luiz Alves, favorável. Vereadora do PDT, Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Vereador do União Brasil, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Vereador do PL, Elson Batista da Silva. Favorável. Vereador do PSD, Edilson José Camilo. Favorável. Vereador do PP, André Gilberto de Oliveira. Favorável. A subemenda número 1/2022 foi aprovada por todos os vereadores. Agora a emenda número 9/2022 da Comissão de Justiça. Emenda número 9 de 2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições ao projeto de lei número 38 de 2022, na forma que especifica. A emenda número 9/2022 está em discussão. Presidente, peço a palavra. Pois não, vereador. Só para informar, né, da questão dessa emenda, porque foi feita pela Comissão de Justiça e Redação, eu, a Rosa e o Osmar. Na verdade, ele tem a finalidade de corrigir alguns pontos do projeto, né, que foi apresentado, a questão de redação, da estrutura dos anexos e tal, e também atendendo ao pedido da própria administração, alguns itens que foram inseridos aí. Então, na verdade, é mais correção do que apontamentos, alguma emenda que modifica alguma coisa importante no projeto, só isso. Ok. A emenda número 9/2022 continua em discussão.
A emenda número 9/2022 está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. O presidente não vota. Simples, né? Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Edson Luiz Alves, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda número 9/2022 foi aprovada por todos os vereadores. Próximo, emenda número 11/2022. Emenda número 11 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, que altera disposições do anexo 6 da Lei número 4030 de 2019, conforme proposto no projeto de lei número 38 de 2022, na forma que especifica. A emenda número 11/2022 está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Presidente, senhor presidente, senhoras vereadoras, demais vereadores, público presente, uma boa noite. Boa noite, vereador. Presidente, essa emenda número 11, ela veio ali de uma indicação também da Procuradoria Legislativa, né? Com relação aos quadros de formação de superior completo, né? Aos cargos de assessoria e também de diretor de departamento. Contudo, presidente, analisando o projeto, eu verifiquei também que algumas exigências estão constantes nos cargos do SAI, onde está preferencialmente ensino superior, o que também vai contrário à indicação. Entretanto, como a emenda ela fica só restrita à prefeitura, com uma forma até de igualar ali as exigências, tanto da prefeitura quanto do SAI, eu solicito a retirada da emenda para posterior apresentação de novo projeto. Obrigado. A solicitação verbal para a retirada da emenda número 11/2022 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Solicitação verbal para a retirada da emenda 11/2022 foi aprovada por todos os vereadores. Posso falar? Pois não, vereador. Eu quero cumprimentar o nobre vereador, porque essa emenda aí vai de encontro com as pessoas que já trabalham na prefeitura, que trabalham há muito tempo, que são super eficientes, e essa emenda ia mexer muito com eles. Então, eu estou de acordo do senhor retirar, fiquei muito feliz do senhor fazer isso, porque o senhor, veja bem, são pessoas competentes, que estão lá, que trabalham, que dão o sangue deles lá, estão sempre trabalhando, tem a prefeitura, sabe da necessidade que precisa deles lá dentro, então eu quero cumprimentar o senhor. Presidente, Pois não, vereador. eu quero, Edson, nobre vereador, te parabenizar, porque a grandeza também está em voltar atrás quando precisa. Você foi nobre. Muito obrigado. Meus parabéns. O projeto de lei número 38/2022 está em discussão. Abra, senhor presidente. Pois não. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, vereador. Presente. Boa noite aos internautas, aos jornalistas aqui presentes. Enfim, chegou, né, o dia do PL 38/2022. Já faz algum tempo que está na casa. Esse PL foi motivo de muitas conversações e também muita ansiedade por parte de 1.000 e poucos funcionários, que é aqueles funcionários que ganham menos de salário mínimo. Então, todos os dias eu recebia mensagens e ligações a respeito desse projeto. Porque a espinha dorsal desse projeto é beneficiar, sobretudo,
sobretudo, aqueles funcionários públicos que ganham menos, né? Então isso aí é interessante, que está se fazendo justiça social. Em vários anos aí de prefeitura de Guarda Civil, é a primeira vez que eu estou vendo aí uma mini reforma. Evidentemente que não é o excelente, né? A gente está longe ainda de ter um valor acessível para que os trabalhadores recebam um pouco mais. Mas a gente conversou bastante aí com o executivo e foi apalavrado também que todo ano vão tentar fazer uma mini reforma igual essa, para que consiga não trazer aquela porcentagem que foi perdida, naqueles 25%, que não é aumento, que foi reposição salarial, que não foi dado. Então eu falo nós que eu sou servidores, a gente aí já tem algum tempo sem essa reposição. Isso é sentido no bolso nos dias de hoje, né? As coisas subiram bastante, principalmente aí em função da pandemia, em função da guerra também. Tivemos aumento de combustível recentemente. Isso aqui é um pontapé inicial daqueles servidores que ganham 1.212. A maioria deles vai para 1.230, 1.330, obrigado pela correção. Então, na minha opinião, já é um salto razoável, porque tivemos 10,16 do dissídio que há alguns anos não era dado completo. A gente teve esse ano. E agora vai vir mais essa reforma, esse valor da reforma. Em janeiro também já vai ter outro dissídio, né? Que esse ano o INPC ele tá subindo bastante. Então provavelmente vai vigorar mais de 12%. E a gente fica feliz de estar vendo, né? Estar vendo as coisas acontecerem. Nesse 1 ano e meio, né, que a gente estava aqui como vereadores, principalmente os vereadores do MDB, a gente, digamos assim, vamos falar português correto, né? A gente apanhou muito, né? Tava difícil, né, Mineiro? A gente tentava lá fazer alguma coisa, não conseguia. E agora as coisas estão começando a acontecer. Então lá atrás a gente segurou o rojão, porque a gente acredita e acreditava. Temos que acreditar na cidade, temos que acreditar no executivo e acreditar em nós no legislativo, né? Se nós não acreditarmos, quem que vai acreditar? As pessoas distorcem muito, né, o trabalho de um vereador, tentam colocar aí numa posição não tão agradável, mas a única forma de estar repondo isso aí é mostrando trabalho, eficiência, tá sempre atendendo aí os munícipes. Então, eu peço a nossa bancada, os vereadores, que vamos votar favorável a esse projeto, que é um pontapé inicial de muitas coisas boas que virão por aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Palavra, senhor. Pois não, vereador. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Boa noite, vereador. Público presente e aqueles que estão online também. E também a imprensa. Presidente, a gente temos que realmente observar o que está sendo feito. E hoje é realidade, porque as pessoas vêm nos procurando para saber realmente quando viria esse aumento. Esperamos que o prefeito ele venha, né, cumprir o que ele falou, porque agora já é realidade, já não é mais promessa, né? E vamos estar sempre cobrando daqui para frente para melhorar a situação do nosso povo, principalmente dos trabalhadores que estão ali trabalhando tanto na prefeitura, no SAI. Por quê? Porque a cidade depende desse pessoal. E a pessoa, quando ganha melhor, ela tem um incentivo maior para fazê-lo. Então já é um pequeno, grande passo. Eu espero que haja, a partir do ano que vem, né, esperamos melhora também nas condições do nosso país e que as pessoas possam ter um salário digno. Eu ainda acho muito, muito pouco o que está sendo feito, mas foi feito. Se lá atrás não tivesse deixado de dar os aumentos que precisava, estariam bem melhor hoje, né? Agora também dizer ao nosso prefeito que essa casa tem dado a ele, né, um voto de confiança para ele fazer melhor, porque essa casa tem trabalhado em prol da gestão que está aí, não é verdade? E sabemos que queremos o melhor para a nossa cidade. Então espero que o ano que vem nós podemos ter dias melhores. E parabenizar esse aumento, embora não é o melhor, mas é o possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.
O projeto de lei continua em discussão? Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, Boa noite, vereador. desde quando chegou esse projeto na Câmara, a gente procurou estudá-lo e também nós ouvimos algumas categorias, presidente. Fui procurado por algumas categorias. Duas delas, principalmente porque ao verem o projeto, verificaram que o salário deles foram igualados a outros de categoria média, presidente, contudo sem curso técnico. Aqui eu vou mencionar uma delas só, para não ficar muito extenso, que é a categoria das profissionais do laboratório. Inclusive aqui faço uma menção muito especial ao vereador Carlitinho, que encampou também essa luta dessas meninas, dessa categoria, para que fosse corrigido. Infelizmente, essa emenda não veio a tempo de ser votado. Existe um compromisso da administração de que posteriormente vai ser mandado um projeto de lei para ser corrigida essa distorção. Então aqui fica essa cobrança também com relação a algumas categorias que, embora estejam contempladas dentro do projeto de lei, acabaram por não tendo uma justiça exatamente daquilo que fazem com aquilo que é exigido também na parte educacional, não só ensino médio, mas ensino médio com parte técnica. Nós vimos aí alguns profissionais que tiveram essa correção nessa mini reforma, mas infelizmente algumas categorias ficaram de fora nesse sentido. Então falta um pouquinho mais de cuidado ali na hora da elaboração da lei com relação a algumas categorias. E uma outra questão, presidente, de fato é colocado ali sim a questão do aumento de algumas categorias, um aumento desse mais do que justo. Falei isso para diversas categorias que nos procuraram. Eu, como advogado, verifiquei ali a dificuldade muitas vezes dos servidores dos anos de 2013 até 2020, alguns anos não foi dado o reajuste esse previsto em lei, e quando as pessoas procuraram a justiça falou que não podia fazer nada porque na lei orçamentária não estaria previsto esse aumento, Então, volto a dizer, agora no segundo semestre vai ser votada a lei orçamentária anual. Então é dever desta casa também, dentro da LOA, fazer prevalecer uma previsão orçamentária dizendo da obrigatoriedade de, pelo menos, se dar o reajuste. Muito embora seja constitucional, é preciso ter isto na lei para que os nossos servidores também tenham segurança com relação a, no mínimo, esse reajuste. Como o Conrado bem apontou aqui, a defasagem deve estar em torno de 20% a 25%. É um valor muito grande, ou seja, se a gente aplicar esses 20% a 25%, esse aumento que está dando hoje para algumas categorias, vou colocar ali as categorias básicas do ensino médio e do ensino fundamental, se aplicasse esses 25% não chegaria, aliás, a gente não chegaria ao salário que a gente está aprovando hoje. Entretanto, não cabe aos vereadores, infelizmente, alterar a questão salarial dos servidores. Se coubesse, a gente iria sim procurar meios de poder alterar, mas infelizmente a Constituição não nos permite fazer esse tipo de alteração na lei. Então fica desde já uma cobrança, tanto minha como do vereador Carlitinho, que já externou isso também, para que seja feito quanto antes essa questão da reforma. E por que eu digo isso, presidente? Porque essa lei, se aprovada hoje, sancionada e publicada, ela só vai valer a partir de 1º de outubro. Isso, a partir de 1º de outubro, ou seja, não vai valer já a partir do mês de julho, ou seja, temos tempo ainda. Então dá tempo de administração, se quiser, mandar esse projeto, regularizando essas circunstâncias também, para que isso seja, a hora que for pago efetivamente, seja corrigido essas distorções também com algumas categorias. E fica aqui também, presidente, apesar de não ser objeto do projeto em si, o coro também, para que seja pago aos profissionais da educação o piso nacional do professorado. A gente tem discutido isso na Câmara já desde longa data, então fica aqui também essa observação para que
nas futuras reformas, a Prefeitura possa pensar novamente com carinho e faça cumprir a lei do piso nacional. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Vereadoras, senhores vereadores, público presente, aos internautas que nos acompanham. Quero até parabenizar também o prefeito, a administração, porque já faz muito tempo, né, que a gente vem, acho que todos os vereadores lutando para isso. Quantas reuniões a gente participou da cobrança para que viesse um projeto realmente que traria algum ganho para o servidor, né? Faz tempo isso, me lembro até na administração passada, quantas discussões, quantas brigas lá dentro para a gente conseguir que viesse ser feito alguma coisa em prol do servidor, principalmente aqueles que ganham pouco, né? Ganham o salário mínimo. E infelizmente nunca fizeram. E agora essa administração acaba até fazendo uma promessa de campanha do prefeito, né? Do atual prefeito, que na época das eleições prometeu, agora cumpre. Não só isso, cumpre também em relação ao subsídio, né? Ao dissídio dos servidores, da reposição salarial, que a gente acha importante para que seja contemplado todos os servidores. O Dr. Edson, o vereador, fala a respeito das categorias. É bom deixar claro também que a gente todos nós acho que foram procurados por isso, e sempre dei a resposta da seguinte maneira, porque nós vereadores não podemos fazer uma emenda no projeto para que tal categoria receba mais, né, em relação às outras. É questão de justiça. Como a questão do magistério também, que foi falada aqui, a gente entende também do magistério, como a gente já discutiu várias vezes aqui, na época, que parecia até que a gente não estava querendo que ganhasse o piso deles. Pelo contrário, a gente gostaria que ganhasse. Mas cabe a nós, vereadores, fazer uma emenda no projeto para que seja feito isso, ter dado o piso? Não cabe a nós. Infelizmente tem que vir. Fica o apelo ao prefeito para que tente resolver a situação também no magistério. A gente acha justo, se não seja, ou pelo menos o piso, mas que tenha discussão em cima da tabela deles, que eu acho justo também. Mas repito, tem que vir de lá para cá, né? Como todas essas categorias também, né, pastor? Que, como foi falado aqui, dos profissionais de saúde e outros lá que trabalham, que nos procuram. E esse pessoal a gente entende que todos merecem, só que depende da atual situação, da atual administração mandar para cá então um projeto que contemple essas melhorias para os servidores. Mas eu repito aqui, o prefeito foi uma promessa de campanha, e a gente fica feliz, né, nessa situação, Rosa, porque a gente vê que nem tudo está perdido, né? Então, pegando um gancho na sua fala dos professores, se o prefeito não manda para cá, não tem como nós ser favorável. Sim. Outro dia eu fui questionada na porta do Guarani por uma professora, inclusive ela foi meia grossa comigo, que eu não assinei os 32, né? Não, mas como que eu vou assinar uma coisa que não chegou para nós? É como você está falando, nós vereadores não temos força para dar aumento para ninguém. Então, o que chega aqui, e dependendo do que chega, para quem sendo aumento, a gente é favorável. Sim. Porque nós estamos aqui para ajudar, não para impedir que o prefeito dê um aumento para qualquer categoria. Aí, na época, a gente votou os 10%, foi o que veio para cá. Então, que né? foi beneficiado. Nada mais isso. Que foi beneficiado 250 Sim. professores. Sim, é isso. Então, você veja bem, a gente passa às vezes por cada uma na rua sem merecer. Sem merecer. Porque eu fui xingada na porta do Guarani, porque eu não assinei. Mas assinar o quê que não veio? E quantas discussões a gente teve, né, presidente, lá na prefeitura a respeito daquele projeto, desse projeto também, que a gente entende que vai ajudar os servidores, né? Então, veja, até quem ganha, se não me engano, R$ 1.944 será beneficiado com um aumento. Então, a gente acha importante, fica aí, como o Edson falou aqui, o próprio pastor também falou, a respeito de nos próximos anos, né, o Conrado também, que nos próximos anos também possa ser dado, né,
não só a correção nos salários, mas que consiga ir reajustando para que tenha um aumento real, para a gente não perder os profissionais, porque hoje na prefeitura, a gente que viveu um pouco lá sabe, o que sai de servidor hoje que pede a conta, vai embora, porque passa em concurso em outra cidade, perdeu, inclusive na Câmara perdemos um aqui essa semana, o contador, e por quê? Passa num concurso fora daqui, vai ganhar mais. Qualquer cidade, se pegar Pedreira, que tem um orçamento bem abaixo de Amparo, paga melhores salários do que Amparo. Então, passou da hora de fazer essa situação, de na verdade, dar um ganho real, né? E só para terminar, presidente, eu tenho até alguns pontos no projeto que não foi levantado aqui, e da criação também de algumas diretorias que a gente acha importante, né, para o município, porque até vira para mas o projeto está criando cargo. Não é questão de criar cargo, está sendo correto, porque veja bem, cria uma diretoria de transporte. Olha o problema que a gente tem hoje no transporte público municipal. E quem responde? Não tem um diretor que responda, pastor. Cai tudo no colo do prefeito, do secretário. Então teria que ter sim, agora faz justo, é um diretor nessa coisa. Inclusive um apontamento do Ministério Público a respeito disso. Aí para vocês verem a situação que é. Né? Então tem a questão do agronegócio também, que tem o diretor que a gente acha importante. Então é um projeto assim, a gente poderia até estar falando mais coisas assim a respeito, mas eu sou totalmente favorável e até peço para os vereadores que votem favorável. E também quero fazer uma menção aqui ao vereador Edson, por ter tirado a emenda dele, que prejudicaria muita gente que trabalha muito na prefeitura, né? E que precisaria, no caso, se a emenda passasse, que teria que ter nível superior. Então isso aí é uma discussão que alguns entendem que tem que ter, mas a gente entende que não. Inclusive na administração passada foi tirado isso também. Então, parabéns de ser tirado, tá bom? Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Eu gostaria de pedir para a vereadora Rosa assumir a presidência da mesa. Boa noite, presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, secretários. Gostaria até de enaltecer a presença do nosso vice-prefeito, falha minha, não ter colocado o nome do senhor. Seja bem-vindo, vice-prefeito Gilberto Piazza. Muito obrigado pela presença, secretários. A minha fala é bem simples, porque já foi dito quase tudo a respeito do projeto, quase tudo. Eu só gostaria de ressaltar que essa reestruturação administrativa, ela vai contemplar mais da metade dos servidores da nossa prefeitura. Mais de 1.000 pessoas vão receber um aumento que não recebiam há muito tempo. Sabemos que a prefeitura, ela não é igual à iniciativa privada. A prefeitura, os funcionários são feitos por tabela, conforme se enquadram. E, na verdade, mais da metade dos servidores da nossa municipalidade não recebem nem pela tabela nenhum salário mínimo. Recebem menos. Quando foi dado, o prefeito deu aquele aumento de 10,16%, eles não atingiam nem o salário mínimo. Por força de lei, porque ninguém pode receber menos que 1.212, a prefeitura paga 1.212. Mas pela tabela eles recebem menos do que isso. Então, promessa de campanha do nosso prefeito, nós temos que enaltecer isso, o seu prefeito cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha, além dos 10,16% que foi dado para toda a classe, agora ele vem e contempla os servidores que ganham menos com mais esse reajuste. Até as pessoas que ganham 1.900, vamos arredondar 1.950, né? Para baixo todos terão aumento. O mínimo, se eu não me engano, vai ser 1.330, a outra faixa 1.500 e assim vai. Então, é um ganho real na atual situação que o país está vivendo. Nós sabemos que a inflação está corroendo os nossos salários. Nós sabemos que a gasolina aumenta, o preço do supermercado dos produtos aumentam e o salário das pessoas, de todas as pessoas.
elas se achatam mês a mês. Então isso vem dar um alento, um fôlego novo para as pessoas que realmente precisam colocar o pão na mesa todo dia. Então eu gostaria já de endossar as palavras dos vereadores que aqui estiveram, enaltecer esse projeto de lei número 38, que foi motivo de amplo debate entre nós vereadores, quantas reuniões, quantas discussões nós fizemos. Agradecer ao nobre vereador Edson aqui, que tinha feito uma emenda, e ele entendeu que aquilo lá não seria benefício para certas quantidades de pessoas. Agradecemos o seu bom senso e de ter retirado a emenda. Enfim, esse projeto aqui vai favorecer em muitas pessoas que trabalham na nossa administração municipal, muitas. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer à administração municipal, na pessoa do prefeito Carlos Alberto, de realmente estar empenhado em restabelecer pelo menos um mínimo de dignidade aos servidores da nossa municipalidade. Além daqueles 10,16% que foi dado, agora ele vem com essa mini reestruturação, que vai dar um up, um fôlego a mais no salário dos servidores. Temos o compromisso que logo no começo do ano que vem haverá novo reajuste salarial através do INPC, e mais para o meio do ano que vem uma nova mini reestruturação para que os salários dos servidores sejam no mínimo suficientes para a subsistência deles, com o mínimo de dignidade. Como foi dito aqui, nós perdemos muitas pessoas porque outras ou empresas privadas ou administrações públicas pagam melhor do que amparo. Foi colocado aqui, eu gostaria de ressaltar, essa semana nós perdemos o nosso contador aqui na casa, né? E por quê? Porque ele passou num concurso com um salário melhor em outra cidade, simplesmente foi embora em outra câmara. Então, isso. Então, mas devagarzinho eu acredito que de cada passo que é dado, as coisas vão melhorando para a nossa municipalidade, tanto na área financeira como nas obras que a gente está vendo na nossa municipalidade. Devagarzinho tudo vai entrar a contento e a gente acredita que até o final dessa administração muita coisa boa seja feita ainda para a nossa cidade e para os servidores municipais da nossa cidade. Por isso, eu como presidente não voto, então eu pediria o apoio, o voto dos senhores vereadores, porque nós não podemos votar contra um reajuste salarial para os nossos vereadores. Conto com o voto de todos os senhores. Muito obrigado. Recapitulando, o reajuste é para os servidores e não para os vereadores. Não, verdade. Isso. Se o senhor quiser falar novamente, por favor. Não. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Edson Luiz Alves, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Eu gostaria de solicitar aos autores das emendas se eles gostariam de requerer a dispensa para a redação final. Requeiro, presidente. Eu também, presidente. O requerimento verbal para a dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento verbal para a dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 34 de 2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e da outras providências, LDO, é o segundo turno de votação.
O projeto de lei está em discussão. Presidente, nós já discutimos, já votamos no primeiro turno, agora é o segundo turno da votação, né? Eu acho que foi bem discutido e amplamente falado, né? Ok, obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples, votação segundo turno. José Osmar Dorigan, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Edson Luiz Alves, favorável, Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. Edilson Chaves dos Santos, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 34/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Antonelli Supermercados Limitada. O projeto de lei está em discussão. Ele pode ler na íntegra? Pois não, vereador. Podemos ir direto à justificativa, André? Pode ser. A empresa Antonelli Supermercado Limitada, inscrita no CNPJ, instalada em nossa cidade de Amparo, a Praça Paul Percy Harris, número 26. Trata-se de uma loja da rede de supermercados pertencentes ao Grupo Antonelli, que possui, além da unidade de Amparo, outras 3 unidades nas cidades de Jacutinga, Itapira e Jaguariúna. Grupo este que atualmente conta com mais de 700 funcionários e 30 anos de existência, tendo como sede matriz a loja da cidade de Itapira. A loja de Amparo, inaugurada no ano de 2009, portanto há 13 anos aqui estabelecida, conta com 2.800 metros quadrados de área construída e um grupo de aproximadamente 180 colaboradores diretos, comandados por 2 gerentes e um supervisor e 18 linhas de caixas para atendimento ao público. Além disso, a empresa toma serviços de aproximadamente 120 colaboradores indiretos, como prestadores de serviços e outros. Destaca-se a loja amparense por conter uma planta comercial de mais de 1.400 itens comercializados e oferecidos a toda a clientela. Esta que, além de atender o público e cidadãos amparenses, atende ainda o público de Morungaba, Tuiuti, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Pedreira e diversas outras cidades do entorno, que para aqui se deslocam diária e semanalmente, fomentando e agregando valores, além da própria empresa, para todo o comércio local, realizando entregas num raio de 70 km. Em seus negócios, como destaque, a unidade amparense movimenta aproximadamente 40 toneladas de carnes diversas em seu açougue e outras 40 toneladas de produtos de hortifruti, o que demonstra o potencial da empresa que movimenta todo esse ramo, fomentando o crescimento, principalmente dos produtores locais que ali distribuem seus produtos. Na loja amparense, são registrados a média de 70 mil clientes mensais que por ali circulam, adquirindo produtos e serviços, e outras 300 pessoas diariamente no restaurante, que tem seu funcionamento como parte dos serviços prestados. Agrega a loja amparense outros serviços de terceiros, como lotérica, joalheria, farmácia e caixa 24 horas, para atendimento ao público, estas que, por sua vez, fomentam mais empregos e renda para o município. Além de todo destaque no setor comercial, a empresa homenageada, através dos seus sócios Fernando Antonelli e Vanderlei Antonelli, de forma humana, com ética, no desenvolvimento de suas atividades, e de forma reta e íntegra, além dos empregos diretos e indiretos que proporcionam, destaca-se por prestar relevantes serviços que repercutem a toda a sociedade amparense, vez que apoiam as atividades de dezenas de instituições de cunho social de nosso município, as quais prestam serviços voluntários às comunidades carentes. Bem assim, atendem mensalmente diversas instituições filantrópicas, o que é de merecido destaque e que justifica a presente homenagem,
que este vereador indica através da propositura do projeto de decreto legislativo, preenchendo assim a empresa as condições estabelecidas pelo decreto legislativo número 521 de 2014 desta Casa de Leis. Portanto, é de reconhecido destaque a atuação da hora indicada, que merece justa homenagem por esta Casa de Leis. Por todo exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da proposta. O projeto de lei está em discussão. Só para salientar, eles gastam anualmente R$210 mil só com ajuda à sociedade, entidade filantrópica. Ele tem um coração muito bom, eu acho que é justo. O projeto de lei está em discussão. Quero, presidente, parabenizar o André, o vereador, pelo ato, porque temos uma grande empresa que ela tem beneficiado não somente os colaboradores, mas também a cidade, né? Trazendo aqui seus impostos e trabalhando em prol da sociedade. Meus parabéns. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, 2/3 dos membros da Câmara para aprovação e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Edson Luiz Alves, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 9/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias? Sem mais matérias, vamos para a explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal, tempo de 10 minutos sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereador Edson Luiz Alves. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, vereador. Hoje a explicação pessoal é mais rapidinha, mas não poderia deixar de ocorrer, porque esse vereador em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, presidente, através da consulta aos alertas que o Tribunal de Contas emite às prefeituras, constatou a ocorrência de um alerta emitido pela Corte de Contas com relação, presidente, à aplicação do artigo 167-A da Constituição Federal, que quer dizer com relação à aplicação no ensino. Então, esse alerta, presidente, ele indica à Prefeitura e também a essa Câmara Municipal, na qualidade de fiscais do orçamento público, que a execução orçamentária perante as verbas próprias municipais e também a aplicação com relação aos recursos do Fundeb, ela está abaixo do mínimo legal. Ainda não é uma situação que cause nenhum prejuízo à administração, à cidade. Entretanto, é um alerta e cabe a esta Casa de Leis fazer esse alerta de forma pública ao prefeito municipal para que aplique minimamente os percentuais exigidos na Constituição. E aqui, novamente, presidente, se nós temos ali um espaço orçamentário e temos também a questão desse alerta, mostra que, se não completamente o piso nacional, alguma coisa a gente já pode conceder. Porque nós não estamos atingindo, Rosinha, o percentual mínimo da educação, pelo menos é esse alerta do tribunal que foi colocado no site agora no dia 6 de junho de 2022. Então fica o alerta que o tribunal já fez e gostaria eu de fazer também através dessa tribuna para que fique assim registrado, para que eventualmente a gente não venha a sofrer nenhuma sanção, principalmente o prefeito, com relação a uma aplicação não mínima da educação, que pode levar eventualmente a uma reprovação de contas. Isso tem consequências graves.
E até mesmo por isso, presidente, nós apresentamos na semana passada, né, informações sobre a aquisição de 4 terrenos que essa Câmara Municipal aprovou, né, no final do ano passado. O vereador André havia feito um requerimento solicitando informações de quando seria construída essa unidade, mas infelizmente, presidente, a resposta foi que não temos previsão da construção desse equipamento de educação. Isso é muito grave, até mesmo por isso nós fizemos um outro requerimento também, solicitando as informações com relação ao eventual protocolo dessas verbas junto ao Fundeb. Salvo engano, o pastor até foi um dos responsáveis ali que fez a indicação, né, pastor, para um deputado. E por que isso é grave, presidente? Segundo o último alerta que foi emitido com relação a 2021, se porventura não for construído esse equipamento de educação, ou eventualmente não houver essas tratativas junto ao Fundeb, ao FNDE, perdão, pode ocorrer a glosa dessa compra desses 4 terrenos, e com base nesse último alerta de 2021 ainda, pode ocorrer da Prefeitura não atingir o limite mínimo de 25% da educação. Então, até mesmo para isso, para que a gente tenha essa informação e tenha certeza que realmente os 25% da educação foram atingidos, né, foram cumpridos a lei, nós fizemos esse requerimento solicitando as tratativas junto ao FNDE, né, para que a gente tenha a efetividade de que esse equipamento de educação vai realmente sair, né, para que não fique só lá o terreno para dizer que a gente cumpriu o investimento em educação sem efetivamente constar lá um equipamento de educação, né? Então fica também esse alerta e, novamente, o apelo para que seja revista a questão dos servidores da educação, dos professores, diretoras e todos os envolvidos na educação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Sem mais inscritos. Presidente, Pois não, vereador. liderança. Pois não, vereador. 3 minutos. Tá bom? 3 minutos? Presidente, eu não me inscrevi, mas eu quero agradecer pela oportunidade. Aproveitando que estamos aqui, presidente, eu falei com o João e eu tenho visto que estão colocando muitos radares em Amparo. Acho importante que o tenha, né, para também cumprir-se a lei. Mas a minha preocupação é a mobilidade da cidade, quando eu olho as placas de 40 por hora. A gente entra no carro, quando você acelera, dá mais de 40. E anteriormente era 50 por hora. Então eu venho pedir ao prefeito, ao pessoal que estão aí projetando, que repense, mude essas placas. Isso já houve na época do Miota, ele foi e tirou. Ali na Frejante de Herbe era 40, passou a 50. Ali do lado, ali perto do Antonelli, ali era 40, voltou a 50 e agora está 40 de novo. Eu vim de Serra Negra, o pessoal só de ver a placa ali antes da Pedrita formou uma fila. A cidade, ela desenvolveu, todo mundo tem carro e em vez de nós ter mobilidade porque a velocidade tem que ser um pouco maior, ou nós temos educação ou os radares estão sendo para punição. Espero que não seja para punição, que seja para educação. Mas 40 por hora é muito pouco, muito pouco. Quem está 40 por hora vai andar 30, 35, com medo de ser multado, aí a cidade vai parar. Não vai ter mobilidade. Então eu peço, né, que o prefeito repense, o pessoal da segurança também repense e mude. Por enquanto está as placas. Daqui a pouco vai vir um monte de multa, aí tem razão. Aí coloca, passa em Amparo e recebe uma multa. Não podemos reclamar. Não podemos reclamar. Porque 40 por hora, nem Campinas é 60 por hora, tem lugar que é 70. Mas nós estamos numa cidade agora, 40 por hora não dá. Peço ao prefeito e aos que estão nos ouvindo que mude essa situação, que ponha 50, pelo menos 50, para dar mobilidade, educação e não punição. É o que eu tenho que falar no momento, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Sem mais inscritos, né? Então, sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de junho do ano de 2022, às 19 horas, ressaltando
ressaltando que no dia 18 de julho, às 18 horas, no hall do Paço Municipal, nós teremos audiência pública com a Comissão de Intervenção da Santa Casa Ana Sintra. Convidamos a todos os que nos acompanham, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, para estarem presentes nessa audiência pública. Muito obrigado a todos. Boa noite. Você gostou da mudança hoje? Você gostou da mudança hoje?